já é real. Você fingiu as 3 vezes, mas agora já é real. O todo é mente e o universo é mental. Essa é a primeira lei do livro O Kybalion, é a lei do mentalismo. E eu quero compartilhar com vocês nessa série que eu vou fazer a partir de hoje sobre como essas leis que são universais, elas regem a sua vida, a minha e a vida de todo mundo, e como você pode ter uma vida mais segura, melhor, mais saudável, a partir destes 7 princípios universais. Primeiro, eu quero explicar para você qual é a diferença de uma lei universal e de uma crença para você poder entender por que esse ensinamento é tão importante. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder os outros vídeos da série. Aqui na Terra, a gente tem a lei da gravidade, que é quando eu solto alguma coisa, a lei da gravidade puxa essa coisa para baixo. Então, nós temos essa lei da gravidade, que é uma lei imutável. Aqui na Terra, ela é algo soberano, certo? Se você, por exemplo, acredita que pessoas que vêm de periferia, pessoas que estudam em escola pública, não podem prosperar de jeito nenhum, isso é uma crença. Por quê? Porque existem muitas outras pessoas que vêm sim de periferia e que estudam em escola pública e têm esse estudo precário, esses conhecimentos precários. Essas pessoas, elas prosperam, muitas pessoas prosperam. Então isso tá além de uma crença. Não é porque você ou eu, a gente pensa dessa forma, que é real. Em relação a isso, eu quero contar um pouco da minha história com essa lei. Eu sou essa garota de periferia que nasci na cidade de Caieiras. Minha mãe é babá. Ela foi empregada doméstica por anos. Na verdade, ela ainda é, porque ela cuida da casa dessa moça onde ela trabalha. E ela tá nessa família há muitos anos. O meu pai trabalhou no lenheiro. Depois ele trabalhou em uma fábrica de papéis que se chama Melhoramentos, lá da cidade de Caieiras. E ele trabalhou lá por anos. E eu tenho um irmão mais novo, que hoje em dia trabalha como motoboy. Então eu tô dando uma pincelada nessa história para que vocês saibam um pouco da minha origem. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 8 anos. O meu pai é um cara super legal, gente fina, mas ele traiu a minha mãe. Então a minha vida inteira eu vi o meu pai traindo minha mãe e traindo as companheiras, e eu ouvi a minha mãe falando que homens não prestavam. Eu também vi por muito tempo a minha mãe ficando só com o dinheiro ali das contas, porque daí ela teve que sustentar a gente, eu e meu irmão, quando meu pai foi embora, só com o que ela ganhava ali como empregada doméstica, e eu vi as coisas em casa sendo muito difíceis. Quando eu cresci, eu já comecei a entender que existia um mundo maior e que esse mundo maior, ele poderia vir a partir de uma faculdade. Daí eu fiz educação física e aí eu me formei em educação física. Só que o dinheiro na minha vida sempre foi algo que mingou demais. E eu também nunca tive sucesso com os relacionamentos. Pra mim era um sufoco conseguir arranjar um relacionamento legal, conseguir ter um cara que prestasse do meu lado. Um belo dia surgiu na minha vida este livro aqui, que é o livro O Milagre da Manhã. Foi o primeiro contato que eu tive com física quântica na minha vida. Depois que eu comecei a entender física quântica, eu fui um pouco mais profundo e eu comecei a estudar o Kybalion. E eu compreendi a lei do mentalismo na vida prática, que é o que nós chamamos de lei da atração. E daí eu tenho uma pergunta para você. Você acredita em lei da atração ou não? Você acredita nesse nome? Você acredita que a lei da atração é real? Porque se você acredita, se você falar para mim, olha, sim, eu acredito, lei da atração, eu atraio o que eu sou, eu atraio como eu penso, eu atraio como eu vibro. Se você realmente acredita nisso, então eu tenho uma notícia para você. E eu não sei se essa notícia é muito boa ou muito ruim, mas se você ainda não está vivendo a vida que você sempre sonhou viver, isso significa que você está atraindo essa vida. E você está atraindo a partir do ser humano que você é, que você ainda é. Se você acredita realmente na ressonância, que nós ressoamos com as coisas, então você precisa compreender que você está criando a sua realidade a partir do seu mental. O todo é mente, o universo é mental. A ideia de que o todo é mente mostra pra gente de que o todo é uno. O todo é uno, o todo não tem como ser dois. Então não tem como ser pai e filho, não tem como ser pai e criação.
Isso significa que nós somos um com o todo. Partindo desse princípio, se o universo é mental, a gente cria primeiro as coisas na mente. Logo veio a teoria do mundo das ideias de Platão. Se a gente for pensar em Jung, a gente também vai conseguir entender essas ideias como arquétipos. Então, mais ou menos para você entender, nós primeiro criamos as coisas lá na nossa mente, para depois essas coisas aparecer no mundo real. Então, primeiro tem o mundo das ideias. Vou te dar um exemplo. Para alguém criar esse livro aqui, primeiro ele precisou ser criado no mundo das ideias, para depois ele ser escrito. Como o exemplo que a professora Lucilena Galvão dá. Para alguém criar uma cadeira, primeiro essa cadeira ela precisa estar na ideia dessa pessoa. Então alguém vai imaginar que aquela cadeira ela vai ser assim, assim, assado, dessa cor, dessa forma. E aí depois aquilo ser criado na cabeça, a execução da cadeira, ela é possível. Se a gente for pensar em arquétipo, lá no mundo das ideias tem o arquétipo da cadeira perfeita. E aí depois, aquele arquétipo, a gente consegue trazer ele para a prática. Mas o primeiro ponto é sonhar aquilo. O primeiro ponto é pensar naquilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente poder entender essa lei do mentalismo é compreender que o universo é criado na mente. Tanto na mente do todo, quanto na nossa mente. Antes de você ter qualquer coisa no mundo real, você vai precisar criar aquilo lá na sua cabeça. Você precisa criar aquilo no mundo das ideias. Por isso é que é tão importante quando as pessoas têm a sensação de baixo merecimento, criar aquilo na ideia, viver aquilo na ideia, fazer a visualização criativa, por exemplo, é um passo muito importante para você começar a aumentar o seu merecimento. Porque todas as vezes que você vai criando aquela imagem na sua cabeça e todas as vezes que você vai vivendo aquilo na sua cabeça, uma parte de você sintoniza com aquilo que está na sua cabeça. Então, uma parte de você já vive como se fosse real, mesmo que seja na sua cabeça. Mas se tudo é criado primeiro no mundo das ideias, então esse é o primeiro ponto. Antes de você viver qualquer tipo de situação, aquilo na sua cabeça precisa primeiro ser possível. Então, se você não acredita de jeito nenhum que é possível que você tenha um relacionamento legal, ou se você não acredita de jeito nenhum que é possível que você tenha mais dinheiro ou que você tenha mais saúde, o primeiro passo para você começar a ter possibilidade de imaginar que aquilo pode rolar é você começar a imaginar a sua vida como se você já tivesse tido aquilo. Então pensa assim, se você acredita que você não merece alguma coisa, e aí você começa a visualizar aquilo na sua cabeça, uma parte de você vibra em ressonância com aquilo que você está imaginando e começa a se acender para uma possibilidade futura. Então, existe uma possibilidade daquilo ser real. Quanto mais você vive aquilo na sua cabeça, quanto mais você vive aquilo na sua imaginação, no mundo das ideias, no mentalismo, mais possibilidades você tem de transformar aquilo em realidade. Porque você está se acostumando com a ideia de você ser como o que você está imaginando. E daí vem uma segunda parte, que é começar a executar aquilo. Então, primeiro você tem um plano, você imagina o que você quer. Depois você começa a colocar na vida prática, da vida real, como você quer que aquilo aconteça. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu comprei essa casa. Essa casa ela foi imaginada do jeitinho que ela tá agora. E tudo começou quando eu entendi lei da atração. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria comprar essa casa, eu comecei a escrever no papel, fazer um rascunho do que era que eu precisava nessa casa. Aí eu coloquei lá que eu queria uma casa com 3 quartos. Eu coloquei lá que eu queria uma casa que tivesse um janelão. E essa casa tem um janelão bem aqui, que tá na frente, essa luz que tá entrando. Eu coloquei que eu precisava de uma casa com 2 vagas na garagem. E quando ela foi vendida pra nós, foi vendida com 2 vagas na garagem. Eu coloquei quanto eu queria pagar na casa e eu coloquei onde eu queria morar. Pra mim, onde eu queria morar era muito importante. Então eu coloquei que eu queria morar
perto da Moca e perto do Tatuapé. Estipulei lá o lugar e aí joguei para Deus. Coloquei nas imobiliárias, comecei a procurar. Papo vai, papo vem, foi dificinho, mas aconteceu. Aconteceu que o corretor achou a casa do jeitinho que eu falei que queria. E tava exatamente dentro do valor que eu podia pagar. Se eu não tivesse nem imaginado como eu queria essa casa, se eu não tivesse nem imaginado o lugar que eu queria essa casa, a minha casa poderia vir de qualquer lugar, de qualquer maneira, porque existem infinitas possibilidades. E eu sonhei o ponto em que eu acreditava que eu podia. Eu não sonhei mais, porque dentro da minha cabeça eu ainda tenho crenças de não merecimento, aonde eu vou aos pouquinhos quebrando essas crenças. Mas para uma garota de periferia que eu jamais sonhei um dia em morar num lugar desse, por exemplo, onde eu moro, era naquele momento o máximo que eu poderia sonhar. Então eu executei o máximo que eu poderia executar. Dentro das minhas condições financeiras, dentro das minhas condições de sonho, era o que eu poderia ter. Hoje eu já penso em ter algo maior. Hoje eu já sonho em ter uma vida maior. Uma vida com condições financeiras muito melhor. Então, a partir do que eu sonho, a minha vida começa a andar. Mas para que eu tenha condições melhores, eu primeiro preciso imaginar o que eu quero. Eu preciso imaginar condições melhores, eu preciso imaginar um trabalho onde eu consiga ganhar mais, eu preciso imaginar um lugar onde eu queira morar e eu preciso começar a fingir costume com essa realidade. Não sei se vocês já leram algum livro do Neville Goddard, e ele fala muito sobre a teoria do finja até que se torne real. Mas não é aquele fingimento que você vai ser uma pessoa falsa. É aquela sensação de sentir normalidade com as coisas. Sabe? Quando você quer alguma coisa, então, vamos supor que você vai para um restaurante caríssimo. E aí quando chega naquele restaurante, aquele restaurante que você nunca entrou na vida, você fica com aquela sensação de: nossa, isso aqui não é pra mim, meu Deus, quanta coisa linda, isso aqui não é pra mim. É justamente o contrário disso. É fingir normalidade. Quando você entra, por exemplo, num restaurante desses, você sentir como se você fosse pertencente daquilo. Cara, é isso que eu mereço. Olha esse lugar que lindo, maravilhoso, eu mereço isso. É o que eu quero pra mim, é o que eu quero pra minha vida. Ao invés de você ficar dentro da sua mente repelindo aquele sentimento, aquele lugar, nossa, isso aqui não é pra mim. Você se aproxima conscientemente do lugar onde você tá. Só que você vai perceber que quando você tomar a decisão de que você vai ser uma pessoa diferente e que você vai fingir costume, que você vai fingir normalidade, em já ser a pessoa que você sonha ser, você vai perceber que o seu ego, ele vai cair matando em você. E é nesse momento que você vai precisar ser forte o suficiente para você se manter intacto com o seu propósito. A professora Lucilena, ela dá um exemplo maravilhoso. No dia que você resolve começar a fazer economia, você fala: não, eu vou fazer economia, eu não vou mais gastar dinheiro com coisas supérfluas, enfim, vou guardar uma grana. Quando você firmar o compromisso com você de fazer a sua economia, vai surgir uma promoção daquilo que você mais ama. Vai estar em promoção em um lugar facílimo de comprar, super confiável, com várias parcelas, parcelamento infinito, e vai estar baratinho, e o universo te coloca à prova para saber se você realmente quer fazer a economia que você falou que ia fazer. Todas as vezes que você se propuser a fazer algo diferente do que você já está acostumado, o universo vai te trazer a prova para ver se você passa. É um teste. Assim que você passa no teste 1, 2, 3 vezes, você já vai entrar naquela realidade, mas primeiro você precisa passar na prova. E isso vai um pouco mais lá atrás de quando eu falei para você que primeiro você vai ter que fingir costume. Porque imagina, se você falou que você vai guardar dinheiro e aí você já veste esse personagem da pessoa que guarda dinheiro. Mas porque você não é uma pessoa que guarda dinheiro e aí você já veste esse personagem. Finja até que se torne real. Vão acontecer 1, 2, 3 testes do universo para ver se você realmente guarda o dinheiro, para ver se você realmente vestiu o personagem. E aí você
passa no teste. Sim, falei que não ia mexer nesse dinheiro, não mexi. Falei 2 vezes, falei 3 vezes, já é real. Você fingiu as 3 vezes, mas agora já é real. Você não precisa mais fingir, porque você já se tornou realmente a pessoa que falou que ia guardar dinheiro lá no passado. Imagina que você é uma pessoa que tem o dedo podre. Você fala que você tem um dedo podre. Mas essa pessoa que chega na sua vida, que você fala que você tem o dedo podre e você escolheu a pessoa errada, essa pessoa, ela já vem com um cheirinho daquela pessoa que vai, ó, acabar com a tua vida. Então você já percebe, você já sabe de alguma forma, essa pessoa já dá sinais pra você de que ela realmente vai ferrar a sua vida e vai comprovar a tua crença de que você tem o dedo podre. Então você que agora tá desperto, tá esperto, já sabe que você tem que fingir até que se torne real, na hora que essa pessoa com o cheirinho do dedinho podre chegar perto de você, você já fala, opa, não, você nega. Porque essas pessoas sempre dão sinais. Você sempre vai saber se você estiver esperto, desperto e atento. Você sempre vai saber que é um teste. Você sempre vai saber que aquilo que você se propôs a fazer tá ficando na sua cara, assim, ó. Você vai falar, cara, é isso. Eu tenho certeza. E aí basta você ser forte o suficiente pra executar. Quando a gente tá numa vibe pra baixo, que a gente tá colocando em prática essas coisas da lei da atração, você vai perceber que existe um eu dentro de você que tá completamente no piloto automático. Então, alguém fala alguma coisa pra você e você não gostou, o seu eu do piloto automático, ele já automaticamente fica louco, fica bravo. Ou quando alguém fala alguma coisa pra você abusiva, por exemplo. E aí o seu eu do piloto automático já tá acostumado a baixar a cabeça ou a sustentar, suportar aquele relacionamento abusivo, aquela conversa abusiva. Seu eu já tá tão acostumado com aquilo que você nem consegue imaginar ter uma atitude diferente, porque aquilo já tá no piloto automático. E aí você já tem aquela atitude. Esses milésimos de segundo de quando alguém ou alguma situação te coloca à prova e você reage, existe um milagre aqui nesses milésimos de segundo. Que quanto mais você está desperto e atento, você consegue mudar a sua atitude, que fica aqui nos milésimos de segundos. Então, esse é o esquema de você começar a se tornar uma pessoa diferente. Todas as vezes que você perceber que é a atitude que você sempre teria. Então, por exemplo, seu marido tá brigando com você. E aí a atitude que você teria seria a reação de brigar de volta e aí aquela confusão enorme. Nesses milésimos de segundos, onde você respira e toma a decisão de ser diferente, é aí que começa o finja até que se torne real. Porque você tem a opção. O tempo todo você tem a opção. Quando a gente começa a nos melhorarmos e a nos transmutarmos, aí começa o pulo do gato pra gente ter uma vida diferente. Então, lá no meu passado, quando eu coloquei pra vocês a introdução da minha vida, eu era uma pessoa que vivia no piloto automático. E qual era esse piloto automático? As crenças que colocaram pra mim. As crenças que a minha mãe me passou, as crenças que o meu pai me passou sobre homem, as crenças que o lugar, o meio onde eu morava, todo mundo tinha, que a periferia era um lugar difícil e que ninguém ia conseguir sair de lá. Tudo isso eram crenças que eu tinha pra mim e eu era a Bruna do piloto automático. Eu correspondia àquelas crenças, porque era assim que eu acreditava. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de educação física, e aí eu comecei a trabalhar numa academia muito boa, numa academia de ponta, onde só tinha gente rica, eu comecei a ter contato com um outro meio. Então, o meio é muito importante para você que tá tentando fazer alguma mudança de vida. Porque não sei se você já ouviu falar
aquela frase que você é a sexta pessoa das 5 que você anda, é justamente por conta disso. O meio, ele vai influenciar você. Tudo que você vê, que os seus olhos pescarem, os seus ouvidos ouvirem, tudo que você perceber que tá rolando aqui em volta, você tá captando isso. Então, se você tá num meio onde as pessoas só falam de traição, só ouvem aquelas músicas sertanejas que só fala que um traiu e o outro traiu, não sei o que é que você acha que você vai ter como verdade pra você? Se você tá num meio onde fica ligado da Atena 24 horas por dia, falando sobre tiro, sobre crime o tempo todo, o que você acha que a sua mente vai trazer pra sua cabeça como real? Você acha que você vai ser uma pessoa segura, que emana segurança, que anda por aí tranquilo? Ou você acha que o tempo todo você vai estar esperando que alguém te traia? Que aconteça isso, que alguém roube o seu celular, você vai estar o tempo todo esperando isso. Porque a sua cabeça é como se fosse um para-raios e você vai atrair justamente tudo o que tá rolando ao seu redor. Então, depois que eu fui trabalhar numa academia de ponta, onde só tinha gente com grana, que eu comecei a ver um futuro diferente, ou seja, eu saí do meio e fui observar um futuro diferente, foi aí onde eu tive vontade de fazer a minha primeira viagem internacional. E aí eu tinha um cartão de crédito, passei o cartão de crédito, né, naquela época, anos atrás. Não tava tão caro quanto agora, mas eu fiz uma viagem pro Peru e parcelei lá em milhares de vezes, mas eu fui. E aquilo mudou a minha vida de uma forma, porque eu comecei a entender que existia uma realidade muito diferente da minha. Existia uma realidade que a minha família não conhecia. Ali eu vi uma realidade em que as pessoas do meu meio não conheciam. E eu comecei a entender que por isso, porque elas não conheciam essa realidade diferente, elas pensavam como pensavam. Então eu comecei a perceber que existia sim uma chance, uma oportunidade de eu sair daquele lugar e começar a ter uma vida diferente. E pasmem você, eu senti tanta vontade de sair daquele lugar, de sair da periferia, de sair daquele lugar que emanava tanta dor. Eu senti tanta vontade que eu tive uma briga com o meu irmão. Foi uma coisa assim surreal. E eu me vi tendo que fazer uma escolha de não ficar mais ali. E eu tomei essa decisão e eu enfrentei aquilo. Coloquei a minha mochilinha nas costas e vim embora para São Paulo, só eu e minha mochila, meu carro e um sonho. E vim. E aí começou o meu processo. Não vou falar para você que foi fácil. Eu enfrentei muita coisa. Houveram momentos muito difíceis, mas depois que eu comecei a entender a lei da atração, comecei a estudar o Kybalion e comecei a entender o mundo como eu entendo hoje, a minha vida melhorou muito. Porque eu comecei a compreender que as coisas não aconteciam ao acaso. E que eu não era só uma pessoa sem sorte. Que eu não era uma pessoa só com dedo podre. Que todo mundo conseguia menos eu. Eu comecei a entender que realmente eu atraía aquela situação pra mim. E aí me enfiei nos estudos e estudei muito, gente. Eu estudo muito até hoje, né? E eu passei por um processo assim de despertar da consciência surreal, onde eu finalmente entendi que não existe sorte, existe atração. Ai, Bruna, mas é karma, o que eu passei na outra vida, biriri bororó. Gente, se você está vivendo esta vida, é justamente para você recuperar essa vida da forma que der, como você puder, da forma que der. Mas se você tá vivendo essa vida, se você tá aqui nessa existência vivendo isso, é justamente para você começar a fazer planos, para você sair do piloto automático. Se você não tá no piloto da sua vida, se você não tá remando esse barco, alguém tá. E quem é que é? Presta atenção, a sua vida não está ao acaso. O alecrim dourado, a sua vida não está ao acaso. Você precisa entender que se você não está no controle, alguém está. E eu tenho certeza de que a melhor pessoa para comandar a tua vida é você.
Você é um co-criador da sua vida. Existe o todo, que é o criador, então o todo é mente e o universo é mental. O todo é o criador e você é um co-criador, assim como existe um coautor. Se você for pegar um livro, muitas vezes você vai se deparar com duas pessoas escrevendo o livro. Existe o autor e o coautor. Você é o coautor, você é o co-criador da tua vida. Mas nada vai acontecer com a sua vida se você não começar a se planejar. Coloca no papel, cria um plano, traça uma meta. Se você acompanha o professor Hélio Couto, ele tem várias reprogramações mentais no YouTube, onde ele sempre fala: reserva um período de tempo para você escrever a sua vida. Reserva um período de tempo para você colocar uma meta. Como é que você vai chegar naquilo? Por quê? Quanto tempo? Como é que vai ser? Coloca um destino e solta, porque é a partir do soltar que as coisas começam a acontecer. Na física quântica, existe um processo que se chama efeito Zenão. Efeito Zenão é quando você coloca ansiedade, o observador está observando demais, como o professor fala e dá o exemplo daquela leiteira que você fica olhando ali para o leite e o leite não esquenta e não derrama. Na hora que você olha para o lado, o leite derrama. Então isso é o efeito Zenão na física quântica. Mas se a gente for pensar num linguajar mais popular, solta e entrega para Deus. Sonha, planeja, se melhora, vai se melhorando como ser humano todos os dias. Vai encarnando o personagem, vai sendo quem você sonha ser. Vai colocando isso na vida real e solta, entrega o teu sonho para Deus. Não fica ansioso pro momento que vai acontecer. Não fica ansioso em como vai acontecer, mas não deixe de planejar. Coloca no papel e solta. Essa é uma das coisas mais difíceis realmente que existe nesse processo. Como o próprio professor fala, soltar não é um método. A gente não consegue dar um jeitinho nisso. Soltar é confiar. Então, essa confiança de que as coisas vão acontecer da melhor forma que a gente sonha, isso é importante. Para que as coisas aconteçam da forma que a gente sonha, para que os nossos sonhos eles sejam realizados, nada vai ser mais forte do que a ação. Então existe uma parte de nós que acha que quando a gente começa a estudar a física quântica, todo esse poder do pensamento vai cortar a parte da ação. Ah, não, então é só eu ir lá na casa que eu imagino, que eu sonho, e é só eu me imaginar morando nessa casa. Ai, que legal. Sim, mas e a parte da ação? Porque se você não trabalha, não tem como essa casa vir para você. E o trabalhar não é só trabalho físico, onde você vai lá, trabalha suas 8 horas por dia, ou você é dono de empresa, não é só este tipo de trabalho. O professor Hélio Couto fala muito também sobre o ajudar. Então são coisas que a gente precisa dar check quando a gente está fazendo a construção da nossa vida. Trabalhar, estudar e ajudar. Esses 3 pontos, eles são tão importantes quanto sonhar o seu sonho. Por quê? Cada vez que você ajuda, cada vez que você ensina, cada vez que você estuda, você vai aumentando a sua capacidade de merecimento. Cada vez que você faz todas essas coisas, você vai se melhorando como ser humano. Você vai melhorando a qualidade dos teus pensamentos, você vai melhorando a qualidade da sua vida. Então tudo isso é muito importante, principalmente para a galera que pensa em karma. Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu devo ter karma, porque aconteceu isso e aquilo na minha vida passada. Ajuda, trabalha e estuda. Desse jeito, se você tiver alguns karminhas para limpar, você vai limpar, segundo o professor Hélio Couto. Então, lembra, faz um checklist aí das coisas que você precisa para fazer a cocriação dos teus sonhos. Primeiro, você precisa sonhar. Se você não sonhar, você não vai conseguir realizar. Depois, tenha um plano, escreve, coloca no papel.
Quais são os teus sonhos? Quais são os teus planos? Depois, se melhora e começa a viver aquilo como se já fosse real. Se imagina nessa posição. Coloca roupas que vão remeter ao seu eu do futuro. Começa a falar como a pessoa que você quer ser no futuro. Usa cabelo, usa um brinco do jeito que você se imagina no futuro. Depois, trabalho e ação. Nada vai substituir a ação. Se você quiser ganhar na loteria, você não vai conseguir ganhar se você não for lá e jogar. Você precisa, pelo menos, ter o trabalho de ir até a loteria para poder tentar o que você quer. Depois, ajudar. Ensina outras pessoas aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está fazendo, como você conquistou. Ensina e nunca, 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 nunca deixe de estudar. Essa é a parte mais importante. Porque cada vez que eu leio esse conhecimento, por exemplo, que eu tô trazendo para vocês, já é a minha terceira vez com a leitura do Caibalho. Cada vez que eu leio, eu tenho um aprendizado diferente. Realmente, você vai tendo expansões de consciência e cada vez que você expande a sua consciência, você tem uma percepção diferente daquilo que está escrito. Às vezes você leu há 2 anos atrás exatamente as mesmas palavras, o mesmo texto, mas a sua consciência expandida, você tem outras percepções daquilo que você leu. Então não deixe nunca de estudar. E caso você esteja totalmente perdido em outro universo, não entende do que eu tô falando, não tá conseguindo cocriar nada, não tem nenhum plano, não sabe nem por onde começar, tá aberta a segunda turma da mentoria Saudavelmente. Eu vou disponibilizar dessa vez poucas vagas. O sistema de mentoria tá diferente. Já passou uma galera pela primeira turma da mentoria e agora eu tô com um outro projeto, com uma segunda turma, com um sistema de mentorias diferente. E se você quiser saber mais sobre essa ajuda, eu vou deixar para vocês o WhatsApp do Saudavelmente. Me procura pra gente conversar. É uma conversa online comigo, onde juntos a gente vai conseguir traçar um plano, traçar uma meta e objetivos para você e compreender onde estão as suas resistências. O que é que você tá fazendo? Está te prejudicando a encontrar o seu caminho, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e deixa um comentário, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante toda vez que você comenta e entrega esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série, porque o próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Até o próximo vídeo.